Então vamos lá. Bom, notícias importantes aqui. Lembrando, antes de mais nada, né, que esse é um canal não voltado para política, mas voltado para a economia e para os investimentos. Eu, às vezes, preciso falar sobre política porque os dois assuntos se cruzam. Então aqui é um canal completamente enviesado quando a gente vai falar desse tema, né? Não serve como um canal neutro para você apenas se informar. Vai estar carregado de opinião aqui. O Lula pode perder as eleições. A economia pode acabar prejudicando a reeleição do presidente Lula e os mercados estão animados com essa possibilidade. O que acontece? A gente tem aqui algumas mudanças muito importantes que podem prejudicar demais o Lula, mas antes disso eu queria mostrar para vocês como que tá a Polymarket, sabe aquele site de apostas mundial, onde as pessoas apostam na possibilidade de um cenário acontecer? Lembra, isso aqui não é pesquisa eleitoral, é muito importante separar as duas coisas. No caso da Polymarket, que acertou com precisão quase todas as últimas eleições nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, a gente tem pessoas apostando dinheiro em quem vai ganhar as eleições, né? E quando eles dizem a hipótese daquele cenário ser verdadeiro. Então é assim, quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Pode ser que numa eleição você considere somente os votos. No caso da Polymarket, ela pode considerar a possibilidade de alguém morrer ou de sofrer um infarto. Por que é diferente? Porque isso não é intenção de voto. Não acredito que exista, por exemplo, 100% de possibilidade do Lula disputar a eleição. Talvez a saúde dele não permita, é um senhor de idade. Isso, existe essa possibilidade no cenário real? Existe. Então alguém vai apostar nesse tipo de probabilidade. Por isso que quando a gente olha, por exemplo, a Polymarket aqui, você tem o Luiz Inácio Lula da Silva com 45% de chance de se tornar o próximo presidente do Brasil, na opinião desses apostadores, né? Não são pessoas ali que estão falando, eu voto nele, né? Ninguém aqui tem capacidade de votar, só estão apostando o dinheiro deles. Movimentando aqui 3.948.000 dólares nessa aposta. O Flávio Bolsonaro com 39% de possibilidades aqui, você percebe que subiu 37% nos últimos tempos, enquanto o Lula caiu 14%. O Renan Santos com 4% aqui. Raul, mas o Renan mal tá pontuando nas pesquisas ali, não tem ali uma pesquisa que indique ele com boa chance. Ele até desidratou em relação às outras pesquisas dele. Ele também desidratou em relação à Polymarket. Ele chegou a ter 7, 8%. E agora, né, quando vai se aproximando o cenário, ele vai caindo. Mas por que ele tá aqui? Você tem que lembrar que o Renan é um dos únicos caras que realmente tem um partido que vai dizer para ele que ele é candidato. Os outros candidatos ali possíveis da direita estão dependendo de uma série de questões partidárias internas para que de fato possam ser candidatos, né? Então tem esse cenário que faz dele um candidato mais viável quando você vai falar de apostas ali, porque se a gente não tivesse o Lula ou o Flávio Bolsonaro disputando as eleições, os dois ao mesmo tempo talvez não disputando as eleições, o Renan Santos, como já está com a candidatura posta, ele sairia à frente ali, né? Então isso tem que ser precificado. O Ratinho Júnior, que tem boas chances de ser o candidato da direita ali, né? O Fernando Haddad com 3%, Raul, mas o Haddad não é nem candidato. Então, mas no horizonte de possibilidades possíveis, né? Caso aconteça alguma coisa com o Lula, o Haddad é imediatamente o sucessor natural do Lula na disputa eleitoral. Então, esses cenários ficam precificados aqui. Diferente, né, de uma pesquisa eleitoral. Por isso que é importante a gente entender. O Bolsonaro com 2%, caso ele saia da cadeia, o Flávio não dispute as eleições, é isso, possibilidades. Existe a possibilidade? Bom, existe. Então, ela está precificada. O Tarcísio de Freitas, caso ele rompesse, por exemplo, com o Bolsonaro e saísse candidato, a Michele Bolsonaro com menos de 1%, o Eduardo Bolsonaro com menos de 1% também. Apostas bem menores ali, né? Volumes de aposta menores aqui. Então, você percebe que nos últimos tempos tem uma alta aqui do Flávio Bolsonaro. O que leva, né, várias pessoas a apostarem o próprio dinheiro na hipótese do Flávio Bolsonaro agora se eleger com números bem mais próximos do que o Lula. É sobre isso que a gente vai falar. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz, deixa o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é Sardinha Raiz, não conhece o canal aqui ainda, o que você faz? Nada. Não precisa se inscrever, não precisa deixar like, não precisa fazer nada, só presta atenção no vídeo. Se eu te der algum conhecimento que você não tinha, te agregar alguma coisa, pô, aí considere se inscrever aqui para fazer parte desse canal, né, para você receber mais vídeos iguais a esse. O que mudou? A primeira coisa que mudou é a desidratação do Lula, né? Então, Lula nas intenções de voto, ele tem caído consistentemente. Eu acho que a gente consegue ver aqui que na última pesquisa, né, se você for dar uma analisada no cenário, foi publicada 17 horas atrás aqui, lá no Eleições 2026 do G1. Na pesquisa Quaest do segundo turno, o Lula e o Flávio Bolsonaro aparecem empatados pela primeira vez. A diferença entre o presidente e o senador antes era de 10 pontos na pesquisa de novembro. Passou para 7 em janeiro, 5 em fevereiro e agora não existe mais. Olha que loucura, né? Então o que você percebe aqui? Um crescimento expressivo do Flávio Bolsonaro, surpreendendo todo mundo, né? E
um empate já aqui prático com o Lula mesmo, não é nem técnico, mas é um empate real mesmo, né? Então o Lula sai de 48% ali para agora 41% e o Flávio Bolsonaro crescendo. O que motivou isso aqui, né? A gente tem diversos motivos aí que podem ter levado a isso, mas algumas pessoas dizem que enquanto ele estava numa rixa com o presidente Donald Trump ali, isso fortalecia a base do PT, que defendia ele muito mais. Então esse foi o primeiro cenário, né? E a gente tem também um leve aumento no preço de algumas coisas que aconteceu agora, no fim do ano. Então você tem uma série de coisas que deixaram o Lula um pouco mais vulnerável. E agora a crise do petróleo pode enterrar de vez a possibilidade do Lula de vencer a eleição. Isso é o que já estão dizendo no mercado financeiro. Por quê? Né? Porque quando a gente fala de eleição, a gente precisa se lembrar que o ano eleitoral, esses 6 meses que antecedem a eleição, eles são aquilo que mais ficam fresco na memória do eleitor. O impacto que o Lula imaginava que teria, né, a nova tabela do imposto de renda, a estimativa era impactar, por exemplo, 70% das pessoas achavam que seriam impactados pela nova medida, na prática 30 e poucos foram impactados. Então, boa parte das pessoas não viram diferença nenhuma nessa medida que o governo fez. A notícia toda hora de impostos, né, frequente, aumento de tributo nos eletrônicos e várias medidas completamente desastradas do Ministério da Fazenda para um ano eleitoral, lembrando disso, afetaram também essa composição de votos ali, né? Foram muitas notícias saindo na imprensa dizendo que o Lula estava querendo cobrar imposto, querendo cobrar imposto. Isso, lógico, arranha a imagem. Por fim, essa crise do Irã desencadeou um aumento no preço dos combustíveis, mesmo antes do petróleo Brent se refletir. O que acontece é que os donos de postos de gasolina aumentaram ali antes, não era nem necessariamente culpa do governo, mas óbvio, quem tomou na cabeça foi o governo. E aí, com a possibilidade do diesel aumentar nesse ano, o governo já fez uma coletiva de imprensa, agora às 10h40, falando de uma possível intervenção na Petrobras para tentar conter isso. Então, uma série de notícias, tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo em que a direita não apresentou outro nome de candidato. Lembra disso, né? A gente tinha ali uma possibilidade de, nesse momento, já era para estar claro quem era o candidato da direita, ali, o outro candidato da direita, ele não foi apresentado. Então, o Flávio acabou concentrando todos os votos anti-Lula. Agora, quais são as questões disso aqui? Isso aqui vai se manter dessa forma? Importante lembrar, a esquerda está com um nome, né? E a direita muito possivelmente vai disputar com pelo menos 3. A gente tem o Flávio Bolsonaro, a gente tem algum candidato, Ronaldo Caiado, Romeu Zema ou Ratinho Júnior, a gente tem algum desses 3 candidatos aqui em primeiro turno. Mais provável no momento parece ser o Ratinho Júnior, né? Pela discussão que a gente está vendo acontecer ali. O Caiado quer muito sair, não se filiou a outro partido ainda. Acho que tem pouca expressividade fora do estado de Goiás, apesar de eu gostar muito do nome dele. Acho que ele vai competir. Não, eu acho que ele vai competir, mas ele precisa de um partido para isso primeiro. Então, não tem partido no momento para fazer isso. E aí a gente ainda tem o Renan Santos ali, que é miudinho, né? Mas puxa a meia dúzia de votos ali. Então, essa candidatura deve ficar mais fragmentada daqui a pouco. Isso pode atrapalhar o Flávio Bolsonaro em primeiro turno, mas, pô, em segundo turno é muito difícil imaginar que os votos dessas pessoas vão para o Lula. Então, esse primeiro turno ainda é mais difícil de compreender, mas isso tudo acaba atrapalhando. Então, o Lula tem perdido muito popularidade. Para acabar de desgastar o governo de forma geral, né, a gente ainda teve o escândalo do INSS, que complicou muito a vida do governo ali, desse período agora. A gente teve também a questão do Vorcaro. Você pensa, Raul, mas o que o Lula tem a ver especificamente com o Vorcaro? O problema foi o alinhamento, né, entre o Lula e o Alexandre de Moraes era visto por parte da população brasileira como a defesa das instituições ali. Quando o Alexandre de Moraes se envolve em algumas polêmicas, né, junto com o Dias Toffoli e com o STF ali, o governo que ficou pregando a institucionalidade, etc., e não se posicionou em momento algum contra o STF ou questionou isso, obviamente também você teve um desgaste muito sério ali. E aí você tem ainda, né, o desgaste natural do governo mesmo. Terceiro mandato, tocou aquilo ali, todas essas feridas que foram tampadas com a crise do Trump, obviamente quando isso se arrefece, começa isso. E tinha uma ideia também de que o Lula, como grande negociador, que ganhou tudo, e agora o Trump dizendo, né, que deve considerar o PCC e o Comando Vermelho talvez como organizações terroristas, isso deve acontecer, e as pessoas fazendo ilações sobre a possibilidade de uma invasão. Então o discurso do Lula de soberania, né, que ele estava usando ali, acabou não funcionando muito bem nesse momento agora. Então, foi uma série de coisas aqui que parece que o governo deu uma perdida na mão na comunicação, né, de como que ele poderia se explicar melhor. Tudo aquilo que ele tinha feito de um trabalho bom ali, né, mesmo
eu não torcendo pro Lula, tudo aquilo que eles tinham feito de bom ali no ano passado, esse ano parece que eles se confundiram um pouco, muita informação trocada, né? Ninguém sabe ainda direito quem vai cuidar do Ministério da Fazenda, algumas informações meio caóticas, assim, e anunciar imposto em ano eleitoral não é visto com bons olhos, né? E agora a gente deve esperar que o governo tenha que fazer algumas coisas bem específicas e é aí que a gente entra na pauta econômica. Se a popularidade do Lula está abaixando, o governo precisa tomar alguma decisão. Ele tem a máquina na mão agora. O que as pessoas estão acreditando é que, nesse momento, o Lula deve tomar a iniciativa de começar a ligar essa máquina para gastar dinheiro. Deve vir bolsa, tudo quanto é coisa, deve vir algum jeito de injetar dinheiro na economia de forma muito rápida. O corte da taxa de juros deve acontecer por agora, porque a inflação está em patamar controlado ainda, né? Apesar dessa questão do petróleo, que eles já foram lá e resolveram para que o Galípolo tenha que seguir os indicadores e cortar a taxa de juros. Assim a gente espera também, a gente precisa de um fôlego, né? Muitos anos com essa taxa. E isso faz com que a gente enxergue um horizonte meio misto aqui para o Brasil, né? Se de um lado a gente tem toda essa questão eleitoral que ela acaba entrando num fluxo mais positivo do que era antes, porque o Brasil estava sendo precificado apesar do Lula. Importante lembrar, o mercado financeiro ele tem um viés muito mais liberal, né, ou contra a esquerda, você pode dizer assim. Raul, o mercado financeiro tem lado deliberadamente. Então o mercado financeiro prefere muito mais governos de centro ou centro-direita, tá? Não necessariamente conservador, mas só que mantenha o teto de gastos ali sob controle, faça algum tipo de superávit, né? E nesse cenário, apesar do Flávio Bolsonaro não ter apresentado muita coisa ainda, ele acaba sendo considerado uma alternativa mais viável nesse sentido do liberalismo econômico. O Paulo Guedes também falou que está disponível para ele e tal. Então, você tem essa questão aqui. E aí, com esse cenário possível de corte de taxa de juros e o dinheiro lá fora vindo para cá porque o dólar tá indo à lona ali, porque o Donald Trump tá arrumando confusão com o mundo inteiro, se envolvendo em guerra e tal. O que a gente tem? Bolsa brasileira ainda bem precificada, muito barato se você analisar. Ah, Raul, tem gente que tá falando que não dá para dizer por causa dos pontos. Cara, quando a gente olha para o mercado e entende, né, que em 2020, 2017, a gente estava mais caro do que está agora, sempre que você pega o PL histórico do Ibovespa, ou seja, quantas vezes o lucro das empresas a gente estava pagando, é inegável que as empresas brasileiras, pelo menos comparado com o restante do mundo nesse momento, a gente está, muito bom, né? Estamos ainda muito barato, assim. Então aqui, se você pegar, né, o preço, olha só, vamos pegar só dos últimos 10 anos aqui, você percebe que, estamos no patamar ali de 2016, 17, né? Mas com o mercado muito melhor para a gente nesse momento do que estava naquele período ali. Até cenário de pandemia, a gente estava em números maiores, saída da pandemia 2021, PL lá em cima, né? Aqui agora o PL tranquilo, 9,31, com expectativa de corte na taxa de juros. Se a taxa de juros cai, obviamente a gente tem um cenário de bolsa melhor. Isso tudo nos diz o seguinte, qual que é a estratégia adequada para esse momento aqui? É a mesma estratégia de sempre, né? Mas é preciso lembrar os investidores todo o tempo. A gente precisa manter uma parte da carteira em renda fixa, porque não tem renda fixa melhor do que a renda fixa brasileira, lembra? País com a maior taxa de juros real do mundo, né? Dos países investíveis, obviamente. Então, a gente está com 15% de taxa de juros, que é isso? Se você tirar a inflação, você ainda está recebendo 11, 12. Isso se não tiver num CDBzinho legal, pagando 17, se não tiver num CRI, num CRA isento, pagando 15 mesmo. Então, assim, você está com um cenário ótimo aqui de renda fixa, não tem por que abandonar a renda fixa. Seja crédito privado, ou seja, emprestar dinheiro direto para empresas, fazendo a devida análise de risco aqui, você consegue se beneficiar, seja investindo direto nas empresas. Eu acho que quem não tiver posicionado em ações, nesse momento, né, ações brasileiras aqui, vai acabar ficando fora do bonde. A gente vê uma pressão muito forte dos mercados mundiais, Europa, Estados Unidos, todo mundo colocando dinheiro em países emergentes por conta de um medo da precificação das empresas americanas. Bolha da IA, OpenAI captou dinheiro demais do mercado, Meta captou dinheiro demais do mercado, Nvidia está com muito dinheiro, né? Tudo isso ali está com uma precificação exagerada, Google, tudo isso precificação exagerada, Elon Musk falando de fazer mais IPO, é uma coisa, um oba-oba danado. A gente sabe que mesmo em mercados incríveis, a gente precisa se lembrar de bolha da .com. Lá no início dos anos 2000 era a mesma coisa, não é que tudo era ruim, lembra disso. A tecnologia da internet foi maravilhosa, né? Só que naquela época, você colocasse internet no nome da sua empresa, você captava dinheiro. Então, minha empresa vende bonequinho de action figure, bonequinho de action figure.com, ponto, você ia lá e captava 1 bilhão. Oba-oba danado. A mesma coisa está hoje com IA. Qualquer empresa fala que vai pôr IA,
Ninguém pergunta o que é nem nada, só toma meu cheque, toma meu cheque, toma meu cheque. Quando o mercado fica irracional dessa maneira, a gente tende a migrar dinheiro para os mercados mais racionais. E onde que é o mercado mais racional? Pô, o Brasil planta árvore, corta árvore e produz celulose. O Brasil cria gado e vende carne, né, proteína animal e todos os derivados disso também. A gente vende muita coisa. O Brasil trabalha plantando soja, vai ter uma crise do fertilizante por conta do preço, etc. Bom, se o Estreito de Hormuz não reabrir, sim, né? Mas tudo isso é mais factível e mais viável, né? É petróleo, é minério de ferro, são produtos mais clássicos. A composição dos nossos mercados é essa, e sistema financeiro ou utilidade pública. Então, empresa de água, energia, etc. Bom, no Brasil, dependendo de quem ganhar a eleição, a gente vai deixar de consumir energia? Difícil, né? A gente vai deixar de exportar soja, a gente vai deixar de exportar carne porque o Flávio Bolsonaro ou o Lula ganharam? Meio irrelevante. Ou seja, a gente tem aqui uma possibilidade de ou de uma continuidade do mandato do jeito que já está precificado na Bolsa. Se a Bolsa foi a 190 mil pontos, né, quase 200, com o Lula no mandato, bom, não muda nada. Estamos aqui uma continuidade, linearidade. Se a gente tem uma possibilidade de um cenário que melhora o fiscal, ou seja, reduz, ignora se o Flávio Bolsonaro é bom ou ruim, gente. Só uma possibilidade de fechar em superávit aqui, sobrar mais dinheiro no caixa, ou seja, dar mais margem para o Banco Central cortar a taxa de juros, a gente tem uma possibilidade ainda melhor de cortar essa taxa de juros mais rápido. Ou seja, então a gente está discutindo entre uma possibilidade de manutenção ou corte da taxa de juros, beleza? Ou uma possibilidade no final desse ano eleitoral da gente estar discutindo a possibilidade de cortar os juros talvez mais rápido, porque é um governo que gera mais superávit. Isso é o dado. Isso aqui não é opinião agora. Isso é o dado da realidade. Raul, mas eu tenho medo do Lula. Eu acho que o Lula vai acabar com o planeta, etc. Cara, então vai de novo, trade Venezuela, faz mais uma vez, né? Vocês fizeram em 2022, você faz agora, faz o trade Venezuela aí. Quem fez o trade Venezuela se fudeu, né? O dólar não saiu do lugar, não bombou, né? Você que tirou dinheiro de pra fora. Teve gente que migrou tudo, deu saída fiscal pro Paraguai de 100% do patrimônio, agora o Paraguai tá mexendo na legislação disso aí, de Bitcoin, sei lá o quê, então é sempre isso, né? A teoria de fim do mundo, ela nunca funciona. A teoria mista, que é, boas empresas americanas, coloquei na minha carteira, efeito prático, tá subindo. Boas empresas brasileiras, tá subindo. Um pouco de renda fixa da maior taxa de juros do mundo, deu dinheiro, obviamente. Teve um descontrole cambial em 2024, mudou nada, a gente voltou a ganhar dinheiro normalmente. É isso, ou seja, pragmatismo. Quem investe apaixonado, tô achando que o Lula vai ganhar, vou investir. Tô achando que o Flávio Bolsonaro vai ganhar, vou investir. Você é um animal. Necessariamente você vai acabar perdendo dinheiro, desculpa a franqueza, né? Sei que não é o palavreado comum de economista de internet, mas a realidade é essa. Tem gente que foi burro. Você pegou lá seu assessor, falou pra você que o planeta ia acabar. Daí agora ele fala pra você que o Brasil é a melhor coisa do mundo. Ele vai mudar de manchete de acordo com o que tiver dando mais dinheiro. Então é simples assim. Se você seguir a onda, você vai transferir o seu dinheiro para as assessorias, para a consultoria, para mercado financeiro. É simples assim, porque eles ganham dinheiro vendendo o terror todo ano. Vendendo o terror, vendendo o terror. Qual que é o próximo terror? Para te assustar. Por quê? Porque se você manda dinheiro para fora é 1% de spread no câmbio, já deu um dinheirinho. Aí você vai ter que botar um dinheiro em alguma coisa ali, já é mais uma taxinha de um fundo. Esse é o jogo. Agora, o jogo lógico é, vou ter que pegar aqui aquilo que tá fazendo sentido. Aquilo que faz sentido há 150 anos, 200 anos. Bons negócios. Ponto. Bons negócios, maior renda fixa do planeta, tô sentado aqui tranquilo. Não vi ninguém quebrar fazendo boas estratégias, tá? Agora, inventou de adivinhar o que vai acontecer no futuro? Para com isso, é bobagem. Beleza? Aqui a gente encerra um ciclo do vídeo. Agora aqui eu vou ter que pedir a sua licença porque eu preciso falar para você do seguinte. Se você quiser aprender a investir mesmo, né, o que eu vou te recomendar? Que você vá aí, auvp.com.br, é a maior escola de investimentos do Brasil, tá? Já há mais de 54 turmas que a gente teve. Olha isso. São 6 anos de operação. Você vai aprender tudo isso aqui. E detalhe, às vezes você pensa, Raul, mas eu já dei saída fiscal do Brasil. Eu vou aprender só investimento brasileiro? Não, só aprender investimento no Brasil, na Alemanha, não sei lá na onde. Todo lugar do mundo. Detalhe, tem inclusive módulos só para quem já deu saída definitiva, que é o módulo internacional, você que vive no estrangeiro. Tem aqui na UVP Escola a grade principal, que ensina renda fixa, ensina tudo. Raul, eu não sei nada. Vai funcionar também, porque a gente pega desde o zero. Raul, já sei. Pode pular o módulo 1, tá escrito aqui, não obrigatório. Já vem pro módulo 2, vai ter acesso ao nosso sistema, interliga em todos os bancos brasileiros. Isso aqui a gente só consegue oferecer no Brasil. Puxa o dado seu de cartão de crédito, etc, para ajudar a controlar suas finanças. Só com o custo que você economiza de assinatura e tudo que você fazia ali e que vai deixar de fazer porque você não tá acompanhando o seu dinheiro,
financeiro, isso aqui já se paga e fácil, você entrou lá. E uma vez que você entra na UVP, você ainda tem acesso a todo o nosso hub de serviços. O que é isso? Precisa fazer um seguro de vida? Eu coto todas as seguradoras para você. Precisa financiar uma casa? Eu coto todos os bancos para você. Isso é serviço da UVP. Precisa mandar um câmbio para fora? A gente cobre para você o melhor preço. Então, tem uma conta PJ, uma coisa, a gente tem aqui para você também. Quer entrar no mercado financeiro? Tem aqui para você também. Uma vez que você entra na UVP Escola, todos esses produtos abrem para você. Quer dar saída fiscal do Brasil? Quer botar um offshore, paraíso fiscal? Coloca o dinheiro também. Tem empresa do agronegócio, precisa de uma proteção de saco de soja, etc. Resolvo aqui também para você. Então, entrou aqui, funcionou. Vai lá, auvp.com.br. Você vai começar pela escola. Clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Ah, eu acho que eu sou rico demais, não preciso estudar não. Então não dá, meu lindo. Ah, não, tenho direto 100 milhões, eu quero que vocês cuidem do meu patrimônio direto, sem eu estudar, sem fazer nada. Não tem mais interesse. A gente fez isso durante muito tempo, mas quando você olha, o cara não tá comprometido com as estratégias, não consegue tocar, então se você ganha mais de R$4.500 por mês, até milhões, tem que entrar na escola. Agora essa é a regra, tem que entrar porque tem que assistir às aulas. Cansei de atender rico doido. Por quê? Porque aí o cara não aprendeu nada, aí não entende a estratégia, a gente faz a coisa certa, no primeiro dia de queda, ele quer arrancar o dinheiro inteiro porque assombrou. Então não faz sentido, beleza? Desculpa aí pela interrupção do vídeo, sei que é um momento meio complicado pra vocês, né? Mas a gente tem que fazer aqui, tem que avisar pra vocês como é que vai pro próximo nível. Não adianta nada você ficar o tempo todo jogando aí na série D, série E. Se você não tem outra forma, beleza, mas se não... É isso. Agora eu vou ler aqui as perguntas de vocês para ver se funciona. Romu Camargo. Raul, já que você mencionou supermercados, lojas, o que aconteceu com o Grupo Pão de Açúcar? Pessoal, se você me segue aqui há pelo menos um ano, eu tô falando desse negócio do Grupo Pão de Açúcar há mais de um ano. Os caras foram vendendo ativos por ativo. Mais de um ano, há 3 anos. Os caras foram vendendo ativo por ativo até chegar nisso aí, cara. O que aconteceu? O óbvio, o que já estava anunciado. Né? Não posso falar mais que isso que eu vou preso. Gabriel Pedalativo. Fala, Raul, sabe-se que muitos corretores e corretoras, acho, né, optam por determinadas estratégias nas alocações de acordo com quanto comissões recebem. Como a UVP manuseia essa questão? Não pareceu invasivo, não. Ele falou, desculpa se parecia invasivo, mas é uma pergunta, um ponto que eu gostaria de esclarecer sobre o seu negócio e decidir se no futuro meus investimentos estariam bem posicionados com a sua empresa. Parabéns pelo conteúdo. Então, a primeira coisa é que ninguém que trabalha na UVP recebe comissionamento por produto. Então é o seguinte, se o cara te indicou alguma coisa na carteira, ele não recebe nada. A remuneração deles é baseada no quanto a gente eles atendem e não no dinheiro, né, específico ali. E outra coisa é que a gente trabalha 100% no modelo fee-based dentro da consultoria da UVP. Ou seja, você não tem conflito de interesse. A gente ganha um percentual do total da estratégia. E não, se você colocar em COI, você ganha 3%. Se a gente ganha 3%. Se você colocar em tal coisa, a gente ganha outro percentual. A gente ganha o mesmo percentual para absolutamente tudo. Então, a gente nem pode ganhar a comissão. Pra você ter noção, toda a comissão que a gente cobra de você, a gente tem que devolver porque a gente trabalha no modelo de consultoria. Inclusive, tem pessoas que não conseguem entender isso porque a assessoria é de graça. Então ele vai lá e fala, é de graça, exatamente porque está sendo comissionado. Agora, a UVP deve abrir uma assessoria para as pessoas que não veem benefício nesse modelo. Raul, mas aí vocês vão passar a ter conflito de interesse? Sim, se o cliente quiser. Então eu vou explicar para ele agora a diferença entre um modelo e o outro, e você falar, eu quero conflito, eu quero fingir, eu quero ser enganado. Eu falo, então tá bom, te engano. Né? Então agora se o cliente quiser, eu engano. E não vai mudar nada, porque a gente vai continuar colocando a mesma coisa na carteira, porque os assessores não serão remunerados a partir desse modelo. Thaís Juliane. Raul pergunta, beleza. Me desculpe se eu estiver falando errado. Desculpo. Mas estava pensando em ensinar na dica da UVP. Porém, gostaria de saber se tem como colocar integração automática com a B3 e, se possível, com a Nomad. Deus me livre. Não. Sei que os principais usuários já têm ativo pela UVP e não preciso, mas seria uma boa para nós que sonhamos em fazer a UVP completa. Não. Abraço ansioso pelo Banco Digital. Não vou integrar com o Nomad, não vou integrar com a Ever. A gente já tem nossa plataforma internacional, a gente quer expandir a nossa. Não quero mexer com isso não, cara. Não vejo sentido não. Na verdade, hoje a gente integra com todos os bancos em cartão e conta corrente. No futuro, eu gostaria, inclusive, de desligar esse sistema e começar a ter só o nosso sistema interno. Vou esperar, né? Até o último, enquanto o último usuário ainda tiver conta, ok. Mas agora abrir integração com o Nomad, não tem benefício nenhum em usar Nomad hoje, né? Tem nada que eles ofereçam que a gente não oferece. Eu gosto do serviço dos caras, mas não vejo nenhuma vantagem objetiva no que eles oferecem. Se tivesse algum diferencial, competitivo, taxa, sei lá o que, ok, né? Não, Raul, mas eu sou Maria $2, eu quero, por causa de sei lá do que, ou porque o cartão é amarelo. Bom, daí é um problema sexual de vocês. Beijo.